Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos estudar período simples e período composto. E vamos aprofundar um pouco mais os nossos estudos falando do período composto por coordenação. Vamos ver as diferenças que existem entre o período simples e o período composto e também aprofundarmos nossos estudos falando a classificação e entendendo um pouco mais sobre o que é um período composto por coordenação. Fiquem bastante atentos, façam as anotações necessárias, tá? Porque nós temos muito assunto. Bom, vamos começar falando sobre as categorias de um período. Bom, o período dentro da língua portuguesa é aquele enunciado, tá? Que pode ser constituído por uma única oração, chamado de oração absoluta, ele é chamado de período simples, ou a gente pode ter um período composto, que é quando o enunciado é formado por duas ou mais orações. Bom, gente, é importante, antes de mais nada, entendermos o que a gente chama de período na língua portuguesa. Na língua portuguesa, períodos são aqueles enunciados que possuem sentido completo, podendo ser construídos por uma ou mais orações. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui para vocês. Simples, uma única oração, oração absoluta. Composto, duas ou mais orações, tá? E aí, o período composto, galera, pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Na aula de hoje, olha o que eu falei no início, nós vamos falar especificamente sobre o período composto por coordenação. Depois, uma outra aula, nós vamos ver o período composto por subordinação. Então, por hoje, nós vamos ver apenas a diferença entre um período simples de um período composto, tá? Estabelecermos bastante essa diferença e vamos estudar também o que é um período composto por coordenação e aprofundarmos os nossos estudos, né? Bom, para início de conversa, gente, é interessante que às vezes as pessoas falam assim: vamos estudar o período composto. Tá, beleza, estudar o período composto. Mas antes de estudarmos o período composto, galera, a gente tem que saber o que é um período simples, né? Não basta a gente classificar, estudar, né, o período composto sem antes sabermos claramente as diferenças. Então, primeiro, você tem que saber distinguir, identificar. Então, ao final dessa aula, você tem que saber olhar para um período e dizer, ele é simples. Não, ele é composto. Isso é básico, você tem que saber isso. Então, fiquem atentos, porque ao final dessa aula vocês têm que saber a diferença, pelo menos, de um período simples para um período composto. E, óbvio, dentro desse período composto, hoje nós vamos estudar também período composto por coordenação. Mas vamos lá. Vamos aqui, focar aqui no período simples. Período simples, como vocês sabem, é aquele formado por uma única oração, chamada de oração absoluta. Aí vocês podem me perguntar, Jussara, mas como eu sei que o período é simples? O que é oração? Dica, olha a dica. Busque os verbos. Para a gente saber se um período é simples, você tem que contar o número de orações. E quantas orações eu sei? Como que eu sei contar as orações? Eu sei o número de orações pelo número de verbos. Então, se eu tenho um verbo, eu vou ter uma única oração. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Se eu tenho três orações. E assim sucessivamente. É só contar o número de verbos. Caramba, mas é simples assim? Nossa, Sara, é fácil. É fácil, gente. Não é difícil. Vamos contar os verbos, ok? Então, vamos lá. A lua é o símbolo dos apaixonados. Aqui eu tenho o sujeito, a lua, e tenho o verbo é, que é o verbo ser.
Então, esse verbo aqui é o único desta oração. Se ele é único, oração absoluta. Se é uma oração absoluta, eu tenho um período simples. Vamos ao shopping? Vamos é o verbo. Verbo ir, né? Só tem ele. É o único. Oração absoluta. Período simples. Comprei um vestido novo. Só tem um verbo. Comprei. Uma única oração. Período simples. Marcos está cortando o cabelo. Está. Um único verbo. Se tem um verbo, só tem uma oração. Aí vocês podem se perguntar, professora, aqui não é está, aqui é está cortando. Perfeito. Aqui eu não tenho só o está. O está é o verbo auxiliar. O verbo principal é o cortando. Está cortando é uma locução verbal. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Eu coloquei aqui para que vocês possam anotar no caderno de vocês, hein? Locuções verbais são verbos que se unem para expressar uma ação. Eles são considerados um único verbo. Então, eu tenho dois verbos com o papel de um, com a função de um único verbo. Então, está cortando é mesmo que cortou, ou que está, né? O que cortará. Então, aqui, ó, o que cortei. Então, Marcos, o que corta. Marcos corta o cabelo. Ele está cortando, tá? Então, aqui é uma locução verbal. Eu não conto como dois, eu conto como um só. Então, oração absoluta, período simples. Beleza? Então, que fique claro isso. Não adianta nada a gente falar de período composto sem que vocês entendam primeiro o que é um período simples, né, gente? Não vale a pena, a gente tem que saber. Aí, agora vamos passar para o período composto. Bom, vocês já sabem que período simples é quando tem apenas um verbo, certo? Até aí tudo bem? Beleza? Até aqui, ó, legal. Bom, se o período simples só tem um verbo, o período composto vão ter quantos verbos? Gente, vai ter pelo menos dois. Para ser período composto, tem que ter pelo menos dois verbos. Ah, Jussara, eu posso ter três? Pode. Posso ter quatro? Pode. Posso ter um? Não, um não. Se você tiver um verbo, você não vai ter período composto. Se você tiver um verbo, você vai ter período simples, tá? Período composto só pode a partir de dois. Então, o período composto, dois ou mais verbos. Lembrando-se da dica, para saber o número de orações, para saber se um período é simples ou composto, você tem que buscar o verbo. Isso aí. Então, vamos lá. Queria ir à praia. Queria ir à praia. Queria ir à praia. Você entende, não entende? Só chega assim para vocês. Opa, galera, queria ir à praia. Aí vocês vão entender. Oh, legal, Jussara. Se tiver sol, bacana, dá para ir à praia. Você entendeu? Queria ir. Ó, aqui a locução verbal, ó. À praia. Você entendeu o meu enunciado. O enunciado está completo. Mas eu quis colocar algo mais, eu quis juntar algo mais. Aí eu coloquei, mas está chovendo. Então, eu tenho duas orações, porque eu tenho queria ir, que é uma locução verbal, e tem uma outra locução verbal aqui, ó. Está chovendo também é uma outra locução verbal. Então, eu tenho dois verbos, porque cada locução equivale a um verbo. Se eu tenho dois verbos, eu não tenho um período simples, eu tenho um período composto. Então, aqui é um período composto. Aqui também, ó. Vamos ao shopping para comprar um presente. Quantos verbos eu tenho? Primeiro eu tenho vamos, que é o verbo ir, e tenho comprar. Tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto. Outro. O aluno disse que perdeu o trabalho. Tenho quantos verbos? Dois verbos. Disse e perdeu. Período composto. Basta contar os verbos, gente, para você saber se é simples ou composto. Olha, estudei, estudei, estudei e fui bem nas provas. Aqui, sabe quantas orações eu tenho? 1, 2, 3, 4. Opa, mais 4? Sim. Quantos verbos eu tenho? Eu não tenho 4 verbos? 1, 2,
3, 4. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. Eu sei o número de orações pelo número de verbos. Beleza? Bom, mas a gente quer ver um pouco mais que isso. A gente quer ver o que é um período composto por coordenação. Composto, vocês já sabem a diferença, né? Entre simples e composto. Mas o que é um período composto por coordenação? Bom, período composto por coordenação já é algo que a gente tem que entender da seguinte forma. Eu posso, num único período, olhar e ver mais de uma oração. Essas orações, elas estão ali juntas, ligadas apenas por uma questão de sentido, para dar sentido, mas elas são sintaticamente independentes. Ah, Jussara, eu não entendi o que é independente. Elas são dependentes ou elas não são independentes? Gente, elas são independentes, elas não dependem uma da outra. O período composto por coordenação, as orações elas não dependem uma da outra, mas elas foram reunidas, colocadas ali juntas, tá? Organizadas para formar um sentido maior. Porém, elas separadas, elas formam um sentido. Elas possuem sentido completos, tá? Completo. Olha isso aqui, ó. Queria ir à praia. Se eu chego para vocês e digo, gente, queria ir à praia, vocês podem até me perguntar, ah, quando, por quê, com quem? Mas eu não preciso dizer. Eu digo queria ir à praia, vocês entendem. Elas são completas. E por quê? Tem verbo ali, ó, queria ir à praia. Eu digo assim, está chovendo. Ah, está chovendo. Está chovendo, pronto. Eu não preciso dizer mais nada. Eu digo, vamos ao shopping. Eu que falo, quero comprar um presente. Sentido completo. Mas eu quero unir. Eu não quero deixá-las sozinhas. Eu quero unir essas duas orações. Eu quero unir queria ir à praia com está chovendo. Como que eu faço? Como que eu faço para unir essas duas orações? Eu coloco um conectivo. Conectivo é uma palavrinha que vai unir as duas orações e vai dar um sentido a elas. Vai dar um sentido que pode ser de soma, de diversidade, de explicação, de conclusão, vai depender da conjunção que eu vou utilizar. Conjunção são essas palavrinhas que são colocadas entre duas orações, tá? Conjunções são colocadas entre duas orações. Então, é importante a gente estar atento a isso. Então, galera, primeira coisa que vocês têm que saber, período composto, diferença entre simples e composto. E para estudarmos período composto por coordenação, temos que saber que as coordenadas, orações coordenadas, elas são independentes entre si, tá? Elas sozinhas, elas têm sentido. Elas estão juntas por uma questão de organização maior, de sentido maior. Mas elas sozinhas, elas fazem sentido também. Bom, vamos pensar só nas orações coordenadas agora, tá? Vamos pensar só nas coordenadas. A oração coordenada, dentro do período, vem relacionada ou ligada a outra de igual função, de mesma hierarquia. Hierarquia, quer dizer, não tem uma melhor que a outra, não. Então, as duas orações são iguais, elas só estão lado a lado. Elas podem estar ligadas por conjunção coordenativas ou não. Isso é muito importante. As orações coordenadas vão ter aquelas que vão estar unidas por uma conjunção e vão ter aquelas também que não vão estar unidas por conjunção nenhuma. Tá? E a gente vai ver que se tiver conjunção, elas vão receber uma espécie de classificação. Se não tiver conjunção, elas vão receber uma outra classificação. Olha o exemplo. O carro partiu, vírgula, ganhou velocidade e sumiu na estrada. Quantas orações eu tenho aqui? Gente, eu tenho 3. Partiu, ganhou, sumiu. Tem 3 verbos, 3 orações. Fato definido.
tá? O sujeito é o mesmo? Sim, ele só não se repete, mas é o mesmo. O carro partiu, o carro ganhou velocidade, o carro sumiu na estrada. Eu estou falando do mesmo sujeito. Só que elas são orações diferentes. Cada uma delas aqui são independentes, tá? Elas mantêm uma relação apenas de coordenação, elas estão apenas coordenadas entre si, elas estão ordenadas, organizadas, lado a lado, mas sintaticamente elas são independentes, tá? Se eu quiser separar, eu formo 3 orações aqui, independentes, não vai perder nada. O carro partiu, o carro com velocidade, o carro subiu na estrada. Entenderam? Isso é chamado de oração coordenada. Bom, aí eu tenho tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas, elas podem ou não vir introduzidas por conjunções. Isso vocês já sabem, tá? Elas podem ser coordenadas sindéticas ou assindéticas. Vai depender aí do sentido. E também da ausência ou da presença da conjunção. Bom, as coordenadas assindéticas não trazem conjunção. Elas são separadas, sempre devem ser separadas por vírgulas, tá? As assindéticas recebem esse nome porque na língua portuguesa, síndeto é chamado de conjunção. Sindética, porque tem síndeto, tem conjunção. E o a, na língua portuguesa, indica não. Não tem síndeto, não síndeto, não síndeto, não conjunção. Já as orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunções, síndetos. E aí, se elas trazem uma conjunção, elas vão ser classificadas de acordo com a conjunção. Tá? Então, dependendo do valor estabelecido por aquele valor semântico de sentido, elas vão receber um nome. Tudo bem? Bom, mais à frente um pouquinho, nós vamos ter o exemplo de assindética, tá, pessoal? Para sindética. Vamos ver aqui. Assindética. Raspou, achou, ganhou. É até uma frase de uma propaganda de um prêmio, né? Raspou, achou e ganhou. Bom, aqui eu tenho 3 verbos. Simples assim. Temos quantas orações, galera? Tem 3. Eu tenho um período composto por orações coordenadas. Elas estão ali lado a lado, só que elas são independentes. E estão separadas por vírgula. Quando não tivermos conjunção, elas vão ser assindéticas, sem síndeto. Quando tiver conjunção, vai ser sindética. Olha só, recebeu a notícia e deu pulos de satisfação. Esse e aqui é um síndeto, é uma conjunção que indica, mais na frente nós vamos ver os tipos e os valores das conjunções, indica soma, adição. As orações coordenadas subdividem-se, né? Se separam em assindéticas, não são introduzidas por conjunção. Aí temos o exemplo. Trabalhou, vírgula, sempre irá trabalhar, separada por vírgula. Ou sindéticas, que são aquelas introduzidas por conjunção. Aí nós temos a classificação das orações coordenadas sindéticas, tá? Bom, primeira classificação. A oração coordenada aditiva. Aditiva, olha só, aditiva, aditivar, acrescentar. Então, expressa um acréscimo. Quais são as principais? O e, nem, não somente, como também. Professora, só tem essas aí, eu tenho que decorar essas aí? Não, você não tem que decorar. Você tem que estudar, olhar dentro da frase, tentar entender, mas as principais são essas, tá? Exemplo, dentro da frase fica mais fácil para vocês poderem entender. O professor não somente elaborou exercícios,
como também uma extensa prova. Olha aí, ó, como também. Eu não coloquei, o como também está aqui em cima. Como também expressa uma soma, uma adição de ideia. Ou seja, o professor, ele, além de ter preparado exercício, ele fez uma prova extensa. Então, além de, acrescentando, né? Acrescentando ideias. Adversativa. Adversativa vem de adversidade. O que é uma adversidade? Adversidade são situações contrárias, tá? Ideias opostas, oposição. Olha as principais conjunções que são usadas. Mas, contudo, entretanto, porém, né? Todavia, por aí vai. Olha dentro do exemplo. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Então, vejam só. O professor elaborou um exercício simples. Isso aqui se opõe ao fato da prova ter sido complexa. Ou seja, não são coisas iguais, são diferentes, né? Complexas. Complexas não são contrastantes, né? Como é que você pode ter dado um exercício simples e ter cobrado uma prova complexa? Algo que não combina, né? Algo que se opõe. E aí, se opõe, eu vou usar o mais, eu poderia usar o entretanto, eu poderia usar o porém, mas eu optei pelo mais. Mas sim. Terceira, alternativa. A terceira ideia é de alternância. Alternância, gente, é quando eu quero dar uma ideia de dúvida, né, entre uma coisa e outra. Eu estou tendo que escolher, né? Eu tenho que excluir ou uma ou outra, tá? Ou você vai à praia ou ao shopping. Então, eu vou escolher entre ou uma e outra. Olha o exemplo. Ou o professor elabora o exercício ou desiste de aplicar a prova. Perceberam? As duas coisas juntas não funcionam. Só funciona um ou outro. É uma escolha. E 4, conclusiva. Ideia de dedução, conclusão, né? Então, eu tenho principais conjunções. Portanto, tenho logo, tenho pois. O professor não elaborou a prova. Logo, não poderá aplicá-la na data planejada. Ou seja, eu tenho aqui uma conclusão. Se eu tenho uma premissa, ou seja, eu tenho uma ideia primeira. A ideia primeira é que ele não elaborou a prova. Fato. Esse é o primeiro fato. Então, não elaborou, eu deduzo o quê? Deduzo. Dedução. Quando vocês pensarem em conclusiva, pensem em dedução. Eu deduzo o quê? Que se ele não elaborou a prova, ele não pode aplicá-la na data planejada. Não é isso? Não fez? Não vai aplicar. E, por último, explicativo. Ideia da explicação, razão, motivo, né? Aí as principais são pois, porquê. Então, eu tenho aqui, ó, o professor não elaborou a prova. Aí eu vou dar uma justificativa para isso, porque ficou doente. Então, ele teve uma justificativa para não ter feito. Uma explicação. Teve um motivo. Tudo bem, galera? Bom, Jussara, quantas orações coordenadas sindéticas eu tenho? Ó, tenho 5. 1, 2, cabe numa mão de vocês. 3, 4, 5. Tá? Vamos lá. Repetindo. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. São 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. Sindéticas por quê, pessoal? Porque eu tenho síndeto, porque eu tenho conjunção. Se eu tenho conjunção, ela é chamada de sindética. Se eu não tenho, ela é chamada de assindética. Beleza? Bom, e para nós terminarmos, eu tenho aqui um desafio. Eu sempre gosto de colocar um desafio para vocês, tá? Para que a gente possa exercitar aquilo que a gente viu hoje, né? A gente viu com mais detalhes orações coordenadas, e aí são coordenadas sindéticas
ou assindéticas. Aqui em cima, no enunciado, tá? Eu até coloquei, classifique as orações coordenadas sindéticas, ou seja, todas elas aqui têm conjunção, não tem nenhuma assindética aqui, porque se são sindéticas, né? Então, a letra A, deve ter ventado bastante, porque há muitas folhas no chão. Primeira coisa é achar aqui, ó, porque é o síndeto, é a conjunção. Vamos lá. Letra B. Penso, vírgula, logo, logo existo. A conjunção é logo. Letra C. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Ou é a conjunção. Ela está de férias, mas não viajou. Mas é a conjunção. Mariana é rica e trabalha muito. Vou dar aí um tempinho para vocês, 10 segundinhos para vocês pensarem, mas eu vou dar a resposta hoje do desafio, tá? Vou dar a resposta para que vocês não fiquem com esta dúvida e estudem mais em casa. Como eu sempre digo, assistam a este vídeo mais de uma vez, se possível, tá? Para que vocês pausem, façam as anotações necessárias, beleza? E tenham todas essas informações no caderno para que possa ajudá-los na realização das atividades do Google Formulário ou das atividades impressas que vocês recebem também através da escola de vocês. Bom, na letra A, eu tenho, deve ter ventado bastante, porque há muitas folhas no chão. Eu tenho a conjunção porque. A conjunção porque indica o quê? Uma explicação. Então, quem colocou explicativa, oração coordenada, sindética, explicativa. Esse é o nome completo, como você deve chamar esta oração aqui, tá? Aqui, ó, penso, vírgula, logo existo. Logo é a conjunção. Como que eu vou classificar essa oração coordenada aqui? Logo existo. Logo é conclusão. Lembra? Lembram-se que eu falei? Conclusiva. Isso. Logo existo. Letra C. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Ou aqui indica escolha, né? Eu tenho uma coisa ou outra. Então, ou é alternativa. É uma alternância. Ela está de férias, vírgula, mas não viajou. Como eu classifico essa oração que está introduzida aqui pela conjunção? Mas não viajou. Mas, quer dizer, algo que está se contradizendo. Ela está de férias, mas não viajou. Férias, geralmente, a pessoa viaja. Se não viajou, está uma ideia contrária, de adversidade. Então, adversativa. Oração coordenada sindética adversativa. Mariana é rica e trabalha muito. E trabalha muito indica uma soma, né? Uma adição, um acréscimo. Além de ser rica, ela continua trabalhando muito. Então, é isso. A letra A eu tenho explicativa, na B conclusiva, na C alternativa, na D adversativa e na letra E a adição, aditiva. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só um gatinho dando um tchauzinho para vocês, muito fofinho, tá? E espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tá? Cuidem da saúde e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!